Deixa eu só dar uma silenciadinha no grupo aí. Gente, espera aí que, ó, é, a Fernanda, ela é indicação da Pri. Eu vou ler aqui, vou te apresentar. Se eu não fizer jus, por favor, Fernanda, você complementa aí, tá? Então, gente, a Fernanda é psicóloga clínica e escritora, pós-graduanda em fenomenologia existencial e fundadora da Clínica Existencial. Tem até um arroba dela, vou colocar aqui no chat para vocês. É @existencial.clínica, que tem a missão de acessibilizar serviços de terapia e supervisão clínica existencial. Então, quem tem um coração aí, que eu já ouvi muita gente falando, viu, Fernanda? Muita gente já falando que tem um coraçãozinho, eu inclusa, tenho uma paixão enorme pela Fenômeno. Tenho certeza que vai curtir muito o papo com você hoje. Pergunta antes da gente começar. Você quer que, conforme o pessoal vai perguntando, eu vou ali te avisando e fazendo as perguntinhas, ou você prefere deixar para o final? Eu prefiro que você me interrompa, porque aí a gente já responde no calor do momento. Beleza, sem problema. Então, o palco é seu, Fernanda. Seja bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui podendo trazer para vocês um pouquinho da fenomenologia. Eu costumo dizer que a fenomenologia, para mim, é mais do que uma abordagem, né? É o meu modo de ver o mundo, é o meu modo de existir no mundo. Então, eu espero poder transparecer isso para vocês aqui hoje. E eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, é o que eu já estava fazendo isso antecipadamente, porque eu não tenho costume de usar o Teams. Não se Tá preocupe. aparecendo? Tá, tá sim. Porque aí eu não vejo meu Tá, rosto, se só vou. você quiser deixar toda a telinha cheia, você não vai ver. Se você quiser Ó, deixar toda a telinha cheia, tem ali uma setinha, ó. Tá vendo que é tipo de abrir aqui em cima? Bem no embaixo de onde tá o nome, né? O user Fernanda, não sei o que. Aí você vai seguindo essa linhazinha, você vai ver que. Isso, olha aí. Aí você eu só não rola tô, para baixo. Isso. Aí eu quando não você tô quiser vendo. passar, só rola para baixo. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco de. Então, vou me apresentar antes, né? Ela me apresentou, está tudo correto as informações. Eu estou terminando a pós-graduação na IFEM, que é a faculdade, é o Instituto de Fenomenologia do Rio de Janeiro. Recomendo muito, inclusive, uma excelente instituição. E hoje a gente vai falar de psicopatologia fenomenológica. Então, quando a gente fala de fenomenologia, quem já teve essa aula aí na faculdade deve ter visto que é um pouco diferente das outras abordagens, né? As outras abordagens, elas costumam pensar na psicopatologia de uma forma, e a fenomenologia, ela pensa a psicopatologia de uma forma totalmente diferente. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Existem algumas pessoas que dizem, por exemplo, que na fenomenologia não existe diagnóstico, o que não é verdade. O que existe é um olhar diferenciado para o diagnóstico. E a gente vai entender hoje. Então, quando a gente fala de psicopatologia fenomenológica, a gente está falando de como a fenomenologia entende os diagnósticos dos transtornos mentais. E nós vamos ter uma tentativa de compreensão dos fenômenos psicopatológicos. Então, em vez da gente simplesmente focar apenas no sintoma, como o principal indicador do que está acontecendo com aquela pessoa, a gente vai focar nos sintomas também, mas principalmente nos fenômenos psicopatológicos. E nós também vamos ter uma ferramenta de compreensão do Lebenswelt do paciente. O que é o Lebenswelt? O Lebenswelt é um mundo vivido do paciente. É o mundo pré-objetivo, né? Pré-subjetivo do paciente. É aquele mundo que existe antes mesmo da gente perceber, da gente ter uma compreensão que ele existe. Eu vou aprofundar um pouquinho mais depois para vocês. E um dos objetivos da psicopatologia fenomenológica é entender essa coexistência entre objetivo e subjetivo. Então, tem um mundo objetivo onde o paciente se coloca, onde os sintomas se colocam, mas também existe um mundo subjetivo, onde o fenômeno aparece, que é a maneira como esse paciente compreende o próprio transtorno dele.
e também uma compreensão do sujeito que passa por uma experiência psicopatológica. Então, esses 4 pontos são fundamentais quando a gente fala de psicopatologia fenomenológica, porque a compreensão do sujeito que passa pela experiência psicopatológica é o que nos interessa dentro da clínica, dentro do trabalho com a pessoa. Vocês estão vendo certinho? Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô até Agora sim. perguntando, eu tô até perguntando, quem que tava, tem alguém que não tava, Raquel, não tava conseguindo. Conseguiu, Raquel, ouvir? O som não estava muito nítido, assim. Rosiane, ó, Emanuele também, realmente tá um pouco abafado, Fernanda, mas assim, eu tô ouvindo, mas talvez porque eu tô usando um over-ear, aí fica, né? Lígia, foi uma confusãozinha do link, mas é da Fenômeno, tá? Fica tranquilo. Eu gostaria, se fosse possível, de poder ver vocês. O modo como está aqui, aparece, como eu estou colocando, eu não estou vendo vocês, eu fico falando para frente da tela. Infelizmente, quando a gente só tem uma tela, é assim. Será Senão, que se não, você compartilhasse, não ficaria melhor? não sei se você vai conseguir ver o pessoal igual, acho que não, tá? Mas podemos tentar, manda para mim. Tá, então eu vou continuar aqui. Eu não sei, né? Vocês falaram que o som não está muito bom. Eu estou Tá usando um aqui. chiadozinho e tá como se fosse abafadinho. Tá, vê se melhora quando eu mudo aqui. Ó. Esse tá melhor? Nossa senhora, 600 vezes melhor. Tá melhor, pessoal? Eu Ótimo. mudei. Tá, então ótimo. Vocês querem que eu Nossa, repita ou eu posso continuar daqui? Porque se ficou muito ruim, vocês não ouviram, eu posso repetir. não sei o que que vocês acham, pessoal. Você prefere que ela repita? Sim, que repita, por favor. Tá, então eu vou repetir pra gente, tá? Vou compartilhar novamente aqui. Tá. Olha aí, dá para ver você e o slide. Que chique, gente. Nem eu sei fazer isso, mulher. Tá vendo? Eu vou mexendo aqui, a gente vai vendo. Então, pessoal, voltando aqui nesse slide, eu falei que esses 4 pontos são os pontos mais importantes quando a gente pensa numa psicopatologia fenomenológica, porque nós precisamos entender que nós vamos tentar compreender, então, uma tentativa, sempre uma tentativa de compreensão dos fenômenos psicopatológicos, não somente os sintomas psicopatológicos. Nós vamos usar dentro da psicopatologia fenomenológica como uma ferramenta de compreensão do Lebenswelt do paciente. O Lebenswelt é um mundo pré-subjetivo, é um mundo compartilhado que esse paciente vive. É aquele mundo que a gente existe nele antes mesmo da gente ter uma compreensão que a gente existe dentro do mundo. Mais para frente eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão. E aí, o nosso objetivo é compreender que existe uma coexistência entre objetivo e subjetivo na vida desse paciente. Então, ao mesmo tempo em que nós vamos ter sintomas que se apresentam e sofrimentos que se apresentam no mundo objetivo, nós vamos ter também fenômenos e outras questões que se apresentam no mundo subjetivo, e nós precisamos prestar atenção nos dois. Assim como nós vamos tentar, acima de tudo, ter uma compreensão do sujeito que passa por uma experiência psicopatológica. Então, a fenomenologia existencial é como uma postura, muito mais do que como uma abordagem, é uma postura que visa sempre a compreensão dos modos de existência dos sujeitos no mundo. Então, dentro da psicopatologia, o que nos importa é a compreensão do sujeito, não a compreensão da sua patologia. Então, antes da gente falar sobre psicopatologia fenomenológica, a gente precisa falar de um de cada vez. Então, a psicopatologia primeiro, né? A psicopatologia ela é o estudo dos transtornos mentais e comportamentais, incluindo causas, sintomas e tratamentos. Ela analisa como fatores biológicos, psicológicos e sociais influenciam na saúde mental e no comportamento humano. Então, uma psicopatologia que ela é bem aplicada, ela não ignora fatores biológicos, tampouco fatores psicológicos e sociais no adoecimento do sujeito. Tudo vai contribuir para o adoecimento desse sujeito. E nós pensamos que
dentro do modelo da psicopatologia fenomenológica, o adoecimento a definição seria a experiência, o comportamento que não pode deixar de ser vivido pelo sujeito. Então, como que a gente sabe que a gente está falando de uma patologia dentro da fenomenologia? Porque aquela pessoa que traz aquele sintoma, aquele sofrimento, mesmo que ela tente muito, ela não consegue deixar de viver daquela maneira. Isso se considera como uma patologia, porque a liberdade do sujeito está sendo atravessada, ele não está conseguindo usufruir da sua liberdade, experimentar a sua liberdade, porque tem alguma coisa acontecendo ali com ele. Essa é a forma que nós vemos a psicopatologia. E a fenomenologia por si só, ela se concentra em entender a experiência subjetiva e a percepção individual dos fenômenos, mas sem reduzi-los a explicações externas. Então, a gente busca compreender como que as pessoas vivenciam o mundo e atribuem significado às suas próprias experiências, focando na perspectiva única de cada indivíduo. Então, a fenomenologia e todas as abordagens humanistas e existenciais, elas vêm por esse lado. Elas falam, o que nos importa é entender a experiência subjetiva desse indivíduo e como ele experimenta aquilo. Então, mesmo que nós tenhamos aqui, por exemplo, no DSM, uma definição de depressão, por exemplo, cada pessoa vai experimentar a depressão de uma forma diferente. Então, mesmo que a gente compreenda que existem sintomas e sinais que são globais, então que todas as pessoas, ou quase todas as pessoas que têm aquele mesmo diagnóstico vão apresentá-las, existem maneiras subjetivas de experimentar essa vivência. E a fenomenologia nunca deixa isso passar. Então, se vocês aí gostam de fenomenologia, estão pensando, por exemplo, em serem psicólogos e atuarem com essa abordagem, isso aqui é uma coisa que tem que estar muito clara. Independente se a gente está usando a fenomenologia numa abordagem existencial ou com uma postura com a Gestalt ou até com outros. Eu conheço pessoas que usam a fenomenologia até com psicanálise, até com TCC, por mais que tenha embates teóricos muito grandes. Então, são duas coisas totalmente diferentes, porque a fenomenologia ela vem para ser um oposto ao positivismo aí de outras psicologias. Ainda assim, tem pessoas que se utilizam da postura fenomenológica para fazer um atendimento ali dentro de outras abordagens. Então, independente aí, né, se você vai para um lado ou vai para o outro, isso daqui é uma coisa que pode ser aplicada enquanto seres psicólogos, né? Não importa muito a abordagem. Então, a psicopatologia fenomenológica, ela é uma resistência contra as armadilhas da atitude natural, desse positivismo, né, dessa atitude natural, que acha que o mundo, que o homem, que o ser humano, ele tem um modo de ser que pode ser calculado, que pode ser previsto. Nós entendemos que isso não acontece aqui, que nós estamos sempre em construção, nós somos seres inacabados, indeterminados, o que significa que até o dia que a gente morrer, a gente ainda está se construindo. Então, a gente resiste contra essas armadilhas da atitude natural. E por que armadilhas? Porque a gente vive num mundo que é objetivista, né? Que é um mundo que coloca o homem como um ser determinado. Então, às vezes, a gente já está nesse modo, já está com essa energia. Então, a gente já está olhando o mundo assim. O estudo da fenomenologia vem para nos tirar um pouco dessas armadilhas. E então, da atitude natural, do objetivismo, do foco apenas no sintoma e na medicalização como único tratamento de quem sofre. Isso daqui é uma coisa que a gente tem visto muito, né? Nos tempos atuais em que a gente está vivendo dentro da psicologia, é muito comum que os pacientes cheguem na clínica em busca de respostas prontas, de caminhos dados, de medicações ou de abordagens que possam dizer como se curar de alguma coisa. E, geralmente essa coisa é a própria vida, que não pode ser curada, né? Mas se tratando de psicopatologia, quem sofre quer o fim do seu sofrimento. Quem está ali doente, quem está ali se vendo apartado da sua própria liberdade de poder ser, ele quer um caminho para poder sair disso. E nós podemos dar esse caminho para eles. Não dar, mas nós podemos ajudá-los a construir esse caminho. Acho que assim é bem mais explicado, né? Porque nós não podemos dar nada para esse paciente, mas a gente pode ajudar ele a construir um caminho. E aí a gente costuma dizer que a fenomenologia,
é uma escola da experiência, porque tudo que acontece com o ser humano é uma experiência da própria existência dele. E a experiência fenomenológica, ela pretende aprender o modo de ser global desse paciente e as significações dos seus comportamentos e das suas experiências vividas. Então, o que importa para nós é entender como que esse paciente experimenta o seu próprio transtorno e a sua vida fora do próprio transtorno também. Vamos lembrar que sempre, sempre, em qualquer determinação, há um sujeito como possibilidade que permanece apesar de qualquer tipo de estado de adoecimento. Aí aqui a gente vai pensar, até mesmo pessoas que têm, por exemplo, um autismo com um grau bem elevado, algum tipo de esquizofrenia bem severa, sim, sempre há um sujeito como possibilidade que permanece, né? Há um sujeito, um ser no mundo que está ali. E há uma necessidade, há uma possibilidade de cuidado, e é isso que a gente vai tentar alcançar. Claro que na clínica não vai aparecer para a gente sujeitos talvez com adoecimentos muito, muito severos, né, com quebras assim intersubjetivas muito severas. A pessoa que vem na clínica, ela ainda está, ela tá mostrando para nós ali já a possibilidade de cuidado dela, né? Ela buscou um psicólogo para tratar alguma coisa que estava incomodando, alguma coisa que ela estava sofrendo, mas independente do grau, tá, de sofrimento, há um sujeito que permanece, e é esse sujeito que a gente tenta alcançar na psicopatologia fenomenológica. Vamos pensar, então, na diferenciação de sintoma e fenômeno. Isso aqui é muito importante. Fê, Porque. antes de você continuar, Uhum. só para falar, porque isso aí a gente vai, eu sei que vai aprofundar numa coisa um pouquinho mais extensa. O Rian tinha levantado a mão. Você quer falar alguma coisa, bem? Oi, pode falar? Pode. É uma coisa que eu ia falar também, por exemplo, assim, quando ela estava falando sobre a questão do autismo, essa questão, porque muitas das vezes a gente se fixa muito que a questão do autismo, esses transtornos mais complexos assim, são só tratados para TCC ou outras abordagens assim, mas é para a gente ter uma maior compreensão de que, mesmo que sejam esse tipo de transtornos mais complexos, qualquer abordagem, entendeu? Não tem nenhuma melhor nem uma pior. Todas as abordagens conseguem lidar com esse estado de ser, entendeu? Sendo uma pessoa que tiver esquizofrenia, autismo e etc. Olha só a contribuição do que você estava falando agora, entendeu? Legal. Muito bom. Eu gostaria, inclusive, de complementar a sua fala, dizendo que eu acredito, por exemplo, que em alguns determinados casos, como, por exemplo, autismo severo, né, esquizofrenia, a TCC, ela tem ferramentas muito boas para lidar, principalmente quando a gente fala de infância, né, de pessoas ali que precisam de determinados encaminhamentos, porque o estado da consciência delas não está no mesmo não está dividindo o mesmo espaço que nós aqui. Então, por exemplo, ela não tem uma fala, uma compreensão como nós temos. Então, a TCC, por exemplo, vai ter muitas ferramentas interessantes para trabalhar com essas pessoas. A postura fenomenológica pode vir aliada a esse tipo a essa outra abordagem que eu acredito que tem muito a oferecer em outros casos, assim, de tratamentos. Eu acredito que a fenomenologia, por ela também ter bases filosóficas e ser uma abordagem que precisa, que necessita dessa comunicação, dessa experiência trocada aí entre psicólogo e paciente, existem sim limitações, tá? No tratamento. Não é porque eu atuo na abordagem que eu vou dizer que ela é a melhor para todos os tipos de casos. Eu acredito que para alguns tipos de casos, de diagnósticos aqui, outras abordagens conseguem se colocar de uma forma talvez mais interessante, viu? Bom, então vamos lá. Sintoma e fenômeno, né? A gente precisa fazer uma distinção entre sintoma e fenômeno para delimitar uma clínica fenomenológica que se apoia na experiência. Então, é muito importante a gente pensar que o sintoma é aquilo que o paciente vai sentir. Então, ele vai ficar claro, chega a consciência do paciente. Então, geralmente, eles chegam na clínica para a gente com um sintoma muito bem esclarecido. Mas o fenômeno,
ele não é o sintoma, são coisas diferentes. O fenômeno, ele não se mostra como o sintoma se mostra. O sintoma, ele é amostrado, ele é claro, ele quer aparecer no mundo. O fenômeno, ele é encoberto. O fenômeno, ele precisa ser descoberto pelo psicoterapeuta. Eu tô até com uma colinha aqui que diz que se a gente que o sintoma ele se coloca sobre a forma e o estilo de vida do paciente. E eu acho isso muito interessante da gente pensar que o sintoma, por exemplo, ele vai aparecer de modo global, né? Então é um sofrimento, é uma dor, é uma apatia, mas o fenômeno ele vai aparecer de uma forma subjetiva na vida desse paciente. E aí a gente vai pensar que ele vai estar ligado a aspectos culturais e situacionais daquela própria pessoa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um paciente que tem bipolaridade e está num estado de mania. A excitação, então a pessoa vai ficar bastante agitada. Essa excitação, ela é um sintoma. A pessoa percebe muito claramente que está na fase da mania porque ela está agitada, excitada, né? Mas o fenômeno é a experiência da excitação e não a excitação em si. Então, é o que acontece com aquela pessoa quando ela está com este sintoma, como ela apresenta na própria experiência dela esse sintoma. Então, a excitação seria o sintoma, mas onde essa excitação se coloca e de qual maneira é o fenômeno em si. Isso fica claro, pessoal, quando a gente vai falando? É muito complicado, às vezes, a gente pensar em fenômeno, né? Eu vou dar um exemplo de fenômeno para vocês. Fenômeno é tudo aquilo que aparece na consciência. Isso daqui é um. Vocês estão vendo? É um enfeite de gato, olha só. Um gatinho. Chegou até a consciência de vocês que isso daqui é um enfeite de gato. Então, isso aqui qual que é o fenômeno, né, desse enfeite aqui de gato? Como é que vocês entendem isso? Para que serve? Tem algum conteúdo emocional? Onde vocês deixariam isso? Vocês gostam, não gostam? Mas olha que interessante, vamos fazer o fenômeno mudar. Quando eu puxo aqui, isso aqui vira o quê? Uma caneta. Caneta é outro fenômeno. Enfeite é um fenômeno, caneta é outro. Para que serve uma caneta? Como que eu sei que isso daqui é uma caneta? Né? Caneta e fenômeno são usados, caneta e enfeite são usados para coisas diferentes. Então, olha que interessante o fenômeno, é aquilo que aparece à consciência. Por exemplo, uma árvore. Imaginem uma árvore. Se eu sou um viajante que estou vindo cansado no sol, com super calor e aquela árvore está ali oferecendo sombra para mim, ela não é só uma árvore, ela é um abrigo do calor para mim. Esse é o fenômeno. Se eu sou um carpinteiro e eu vejo aquela árvore, aquilo para mim é madeira, uma boa madeira para fazer um móvel. Já começo a pensar diferente. Se eu sou um artista, se eu sou um pintor, aquela árvore pode ser uma paisagem que eu desejo pintar, uma inspiração para minha arte. Então, veja, era árvore em todas as opções que eu dei para você, mas como cada um de nós vê aquela árvore, compreende aquela árvore, isso é o fenômeno. Dentro da psicopatologia, vai acontecer da mesma forma. Então, tem paciente, por exemplo, que vai entender a mania, a excitação de uma forma, o outro paciente vai entender de outra. Se nós não estamos abertos para entender o fenômeno do que é aquilo para aquela pessoa, a gente cai de novo naquele objetivismo. Eu sei o que é mania, eu sei o que é excitação, porque eu aprendi, porque eu li, porque está escrito no DSM, porque está nos livros, e eu nem me dou ao trabalho de entender o que é aquilo para aquela pessoa. Então, a fenomenologia ela vem para quebrar esse ciclo, independente do que eu sei sobre aquilo. Quando eu sou um psicólogo fenomenológico, frente ao meu paciente, eu não sei de nada. Eu vou precisar reaprender tudo aquilo junto com esse meu paciente. Aí eu coloquei aqui no cantinho. A falta ou a dificuldade de comunicação é um sintoma psicopatológico, que muitas vezes a gente pensa que está vindo talvez como um fenômeno, mas a falta ou a dificuldade de comunicação é um sintoma. Por quê que essa pessoa tem a dificuldade? Oi? Professora, você está mostrando algum slide? Tá, sim. Sim. Alguém mais não está vendo? Porque Eu não estou vendo e outras pessoas também já comunicou que não está vendo. Slide aparece sintoma. Quem não está Agora vendo, apareceu. gente? Agora apareceu. Mas não mudou nada, Sandra. Eu não acho que mexi foi em nada. você. Acho que foi você. Tá, Joia, obrigada. Nada.
Então, a gente precisa entender, por exemplo, que a dificuldade, por exemplo, a falta de comunicação, ela é um sintoma. Por que que está existindo essa falta? Por que que está existindo essa dificuldade? A gente vai entender o fenômeno por trás do que é a fala, do que é a expressão. Então, vamos entender. Sintoma é aquilo que fica claro, é aquilo que está se apresentando, que se mostra como um sofrimento vivido, como algo fácil de ser acessado, e o fenômeno ele está encoberto e precisa ser acessado pelo psicólogo. Como? Através de perguntas, né? Através da comunicação, através do que o paciente vai trazer para nós. Passar. Vamos pensar aqui, então, no cuidado que a gente vai ter dentro da psicopatologia. O cuidado que a gente tem enquanto profissionais, ele precisa ser um cuidado de assistência. Mas não é aquele tipo de cuidado de assistência que a gente pensa que a gente vai assistencializar a pessoa, dar tudo que ela precisa, entregar os caminhos prontos para ela. É uma assistência que se coloca do lado da pessoa para aquilo que ela precisar. O cuidado, ele faz parte da essência do Dasein. O que que é o Dasein? O Dasein é o eu. O Dasein é aquele sujeito, é a existência ali, né? Colocada por Heidegger. Porque nós somos sempre seres com e seres no mundo. Vocês conhecem esses termos, ser com e ser no mundo? É bem comum, né? Na fenomenologia. No começo a gente fica meio assim, mas depois a gente se acostuma com eles. Nós somos sempre ser no mundo. Porque nós existimos no mundo e o mundo existe em nós. Não existe existência sem mundo e nem mundo sem existência. Porque se a gente não está existindo aqui, a gente não sabe que o mundo existe. Então, se a gente existe, tecnicamente, automaticamente, nós existimos no mundo e o mundo dentro de nós. E automaticamente nós também somos ser com, porque não tem como estar no mundo e ser individual. Não tem como existir nesse mundo individualmente. Você pode, inclusive, se isolar. Você pode ir lá para cima da montanha, como foi Zaratustra lá de Nietzsche, e se isolou. Não importa. Você é sempre um ser no mundo. Então, você é sempre um ser com. Nós estamos sempre com os outros. Esse ser com, ele já vem embutido de uma preocupação. Essa preocupação existencial que nós temos conosco e que nós temos com os outros. É por isso que o suicídio, né, galera, é um tema tão delicado, é algo tão severo contra o ser humano, porque significa que a pessoa teve o impulso de acabar com a própria vida. Ela abriu mão ali, dentro da sua própria liberdade, da preocupação consigo, do cuidado consigo mesmo. Então, ela estava num adoecimento muito severo para poder chegar nesse nível. Porque se a gente pensar em outros transtornos que também a gente tem como grave, as pessoas muitas vezes não chegam ao suicídio, né? Elas têm um autocuidado prejudicado, elas precisam de uma assistência mais íntima, mas ainda assim elas estão vivas, elas estão vivendo, elas comem, elas bebem, elas existem. Então, a gente vai pensando aqui só para dar um gostinho para vocês, né? Porque não é o tema, mas como o suicídio aqui é uma coisa muito grave. A depressão que leva ao suicídio é algo gravíssimo, porque ela vai destruindo aí essas bases que são do próprio Dasein, do próprio ser humano, que uma delas é essa preocupação, esse cuidado. E a Ô, Fê, assistência, sim, eu tenho que tentar, sim, fica à desculpa, vontade. te parar. O pessoal tá dizendo que você tá na frente do slide, acho que não tá dando para ler alguma coisinha. Se tem como. Não, é você, acho que é mais pro meio, não sei. Eu não sei nem como é que você fez isso. Eu não sei É, também, gente, não, porque mas, aqui para mim tá aparecendo só bom, gente, foca no que ela tá falando. Assim fica legal também. assim, tá bom? Fica legal, dá pra ver o slide todinho e também dá pra te ver, dá pra ver teu rostinho. Tá. É, Pronto, acho que é isso. Ninguém perguntou nada. Ok, podemos seguir. Eu tinha levantado a mão. Oi, Ian, não vi, pode falar. É que às vezes não Não, aparece todo mundo aqui pra mim. era só uma contribuição também, assim, falando do ponto de vista da psicopatologia, por exemplo, assim, para a psicopatologia humanista, assim, para gente da parte da humanista, a gente, complementando o que você falou e que faz muito sentido,
sobre ver a psicopatologia, né, os sintomas como expressão, né? A gente vê muito como expressão. Por exemplo, no lugar da gente focar nos sintomas que aparecem, a gente foca de como essas pessoas experienciam o transtorno, entendeu? Para a visão humanista, psicologia humanista, como se tanto na CP como na Gestalt, a gente compreende a psicopatologia nesse nível, mas para a Gestalt mesmo também. A gente vê como expressão, entendeu? O modo como a pessoa, por exemplo, a gente compreende que foi a forma mais saudável que o organismo achou de se adaptar ao ambiente naquele momento que você foi traumatizado, por aí, entendeu? Sim, sim, perfeito. E aí, quando a gente pensa nessa assistência, né, que a gente vai dar, então o paciente chega, a gente faz todo esse trabalho de entender os sintomas. Então, a partir dos sintomas que o paciente traz, a gente vai entendendo se isso é psicopatológico, né, porque tem muitas pessoas, por exemplo, que vão chegar na clínica com um sintoma. Vamos pegar uma coisa bem básica, ansiedade. Então, a pessoa traz ali a ansiedade como um sintoma de que ela está doente, de que ela está adoecida, mas nem sempre a ansiedade ela é psicopatológica. Na maioria das vezes, a ansiedade não é psicopatológica. Ela só vai ser psicopatológica quando ela não pode deixar de ser experimentada por esse sujeito. Mas existem momentos na vida, por exemplo, quando a pessoa está vivendo muito no futuro, quando ela está com a cabeça demasiadamente no futuro, dentro de uma negatividade, ela vai se sentir ansiosa, porque ela vai pensar demasiadamente nesse futuro. Então, a gente não vai tratar isso como psicopatologia, a gente vai entender os fenômenos por trás daquilo que se apresenta como ansiedade, né? Então, a pessoa pode dizer assim, por exemplo, eu tenho uma prova semana que vem na faculdade e eu estou muito ansiosa, eu não consigo dormir, eu não consigo comer direito, eu só fico pensando naquilo. A gente vai entender o que ela está pensando, no que você pensa. A pessoa pode trazer, eu penso que eu vou ir muito mal na prova, que eu vou bombar, que eu sou ruim, que eu sou burra. Então, vai vir vários fenômenos aí dentro da existência desse paciente. Se a gente tratar isso como psicopatologia, essa ansiedade, a gente vai dizer o quê? Então, você vai passar para medicamentação, né? Então, você vai tomar um remédio e a gente vai aqui trazer algumas técnicas para você lidar com a sua ansiedade. Isso vai contribuir de alguma forma. É importante ter técnica para lidar com a ansiedade e tudo mais, mas o que nos importa é o fenômeno da experiência da pessoa com essa própria ansiedade dela. Então, por que ela pensa tudo isso dela, né? Ela pensa que ela é burra. O que é ser burra? Por que ela é burra? Onde que ela experimenta ser burra? Ela pensa que ela vai ir mal na prova, mas por que você vai ir mal? Você está dando uma previsão tão certeira do seu futuro? Como é que você faz isso? Como é que você tem certeza do seu futuro? O que você está fazendo hoje que está te dizendo que você vai ir mal? Aí ela pode dizer, porque eu não estudo o suficiente, ou porque eu não tenho tempo, ou porque eu não entendo a matéria. E aí a gente vai trabalhando com esse paciente dentro dessas questões dele, para que ele compreenda o próprio fenômeno da ansiedade que está acontecendo com ele. E também entenda que a ansiedade não é psicopatológica. A ansiedade ela é natural do ser humano. O ser humano ele entra na ansiedade. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim que a ansiedade, eu acho que é do Kierkegaard, se eu não me engano, é porque eu ando lendo tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes eu vou trocando os autores, mas se eu não me engano isso aqui é do Kierkegaard, que ele diz que a ansiedade é o desespero, né? Essa angústia que vem é quando a liberdade olha para o abismo e vê todas as possibilidades que estão diante dela. Então, imagina você olha para um abismo e ali está todas as possibilidades da sua vida. Não tem como não se desesperar com isso, né? Não tem como não se sentir nem que seja um pouquinho angustiado. Mas se essa angústia vai nos paralisar ou vai nos motivar, se nós vamos poder viver com ela ou se a gente vai ficar travado nela, vai depender muito do sujeito. Nosso trabalho na psicoterapia é ajudar o sujeito a ser livre, a caminhar dentro da própria existência e sustentar esses lugares que não são possíveis de ser arrancados dele, como a ansiedade, por exemplo, é uma delas, a angústia é outra, o sofrimento é outra. Então, às vezes, a gente vê, inclusive, vindo na clínica como um sintoma, tido pelo paciente como uma psicopatologia, o próprio sofrimento. Sofrimento não é psicopatologia. As patologias trazem sofrimento, mas o sofrimento é algo inerente ao ser humano. Então, a gente vai destrinchando isso com o paciente na clínica. E o que é essa assistência, né, que a gente pode
ter esse cuidado como assistência. É um cuidado que ele pode se dividir em autêntico e inautêntico. O cuidado inautêntico é aquele que é dominante, é aquele que você retira do outro o próprio cuidado e oferece o cuidado para esse outro. Então, imagina que eu, como psicólogo, se eu tenho um cuidado como assistência inautêntico, eu vou dizer para o paciente o que ele deve fazer. Eu vou dizer, então, se você está com ansiedade porque você vai fazer prova, então você vai sentar das 8 às 10 e você vai estudar todos os dias das 8 às 10 e você vai fazer assim, assim, assado, e você vai fazer um plano mental, você vai fazer um resumo. Eu estou dizendo para ele o que ele deve fazer. Ainda é assistência, mas esse tipo de assistência não deve acontecer com frequência na clínica. Por que eu disse que não deve acontecer com frequência? Porque dependendo do caso, a gente precisa fazer uma assistência que seja um pouco mais diretiva. Não dá para dizer, por exemplo, para o paciente diz que ele está com ideação suicida e a gente tem um tipo de assistência um pouco mais distante, né? Que seria o ideal. Se esse paciente está precisando, por exemplo, o paciente chegou para nós e falou que sofreu violência doméstica. Por mais que eu, como psicólogo, não possa dizer o que essa pessoa deve fazer, eu posso orientar que ela poderia fazer um BO, que ela poderia ir no hospital, que ela poderia ir para a casa de algum parente para ficar em segurança, que ela pode pensar numa medida protetiva. Então, mesmo que eu não possa dizer o que a pessoa deva fazer, existem momentos em que a gente tem que dar uma assistência um pouquinho mais direcionada ali para a pessoa. Mas, via de regra, a nossa assistência, o nosso cuidado deve ser autêntico. E esse cuidado autêntico é aquele que coloca o outro sob cuidado, mas sem tirar a própria responsabilidade dele para o próprio cuidado. Então, olha aqui, esse número 2, essa preocupação, a pessoa ela tem, isso é inato dela, todos nós temos. Todos nós temos a capacidade de se preocupar e de cuidar dos outros e de nós mesmos. Mas às vezes a gente está muito afastado desse cuidado com nós mesmos. Tem pessoas, por exemplo, que cuidam muito dos outros e cuidam pouco de si mesmo, inclusive psicólogos, né? Profissionais da saúde. Então, a gente vai sempre pensar nessa assistência como eu vou caminhar ao lado desse sujeito que está adoecido, então eu vou oferecer a minha assistência para ele. Então, às vezes, ali a gente vai oferecer assistência na questão medicamentosa, um cuidado multiprofissional. Eu vou estar ali com ele, mas sem tirar dele a responsabilidade pelo seu próprio tratamento, pelo seu próprio cuidado, mesmo que não seja um tratamento. Isso aqui se aplica tanto para pacientes que estão com algum transtorno, tanto para pacientes que não estão, tá? Ele precisa ser responsável pelo cuidado dele, e nós somos os guias, os assistentes. Ô, Fê, aproveitando aí esse gancho aí, tem uma pergunta bem pertinente que eu acho que muita gente deve ter dúvida referente a isso, tá? Qual é a diferença entre fenômeno e pensamento, né? Que também está muito ligado à nossa preocupação, à interpretação, né? Então, dá uma explicadinha para quem perguntou foi Ana Carolina, para Ana e para todo mundo, qual é essa diferença, por favor. Pensamento, fenômeno ele vai aparecer no pensamento, né, da pessoa. A pessoa pensa sobre aquilo, então não tem muita distinção entre pensamento. Não é assim, penso logo sou, né? Existo e penso e sou, tudo ao mesmo tempo. Então a gente até brinca com essa frase, né, do filósofo Descartes, mas penso, logo sou, na fenomenologia penso, sou, existo, tudo ao mesmo tempo. Todas essas instâncias acontecem ao mesmo tempo. Para nós, não tem muita importância fazer essa distinção entre. Talvez na teoria tenha, né? Se você vai fazer um estudo acadêmico, alguma coisa, mas na clínica a pessoa vai pensar, o fenômeno ele vai vir através do pensamento. Então, se eu perguntar, eu perguntei para vocês, né? O que é essa árvore? O que é essa árvore para vocês? Vocês vão ter que pensar na árvore. Vocês vão ter que pensar no que ela representa para vocês. Então, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso explica a sua pergunta? Eu não estou vendo chat, eu não estou vendo nada, tá? Eu tô sim, mas ela já colocou um joinha aqui. Gente, vocês podem reagir, tá?
ao que a Fernanda está falando. Se vocês também quiserem mandar coraçõezinhos, joinhas, sempre é bem-vindo para quem está palestrando, né? Olha lá, as palmas aí, tá vendo as Obrigada, reações? obrigada. Depois eu vou olhar, depois eu vou olhar. Obrigada, pessoal. Ó, É, em- aqui mais uma sim. perguntinha. O fenômeno é a situação que está velada ao paciente, na qual temos que investigar, que gera esses sintomas, certo? Repete, por favor. Vou repetir. O fenômeno é a situação que está velada ao paciente, na qual temos que investigar o que gera esses sintomas, certo? O fenômeno ele não é uma situação, o fenômeno ele é aquilo que aparece na compreensão da pessoa. Então, é a forma dela compreender aquilo de uma maneira mais íntima. Por exemplo, vou voltar no exemplo da árvore, né? Uma árvore é só uma árvore. As pessoas dizem para nós que aquilo é uma árvore, a gente aprendeu que aquilo é uma árvore, ok, tá? Árvore. Mas o fenômeno árvore, ele é aquilo que a sua consciência apreende desse objeto que você viu. Então, tem um objeto, então, essa pelúcia aqui, por exemplo, é uma pelúcia de dinossauro, né? Então, eu sei que é uma pelúcia, eu sei para que serve uma pelúcia, o mundo já me deu essa explicação, mas o fenômeno é a minha compreensão sobre essa pelúcia, é o que ela representa para mim, é como eu vejo essa pelúcia, por quê que eu vejo assim e vocês talvez vejam diferente? Porque cada um de nós vai aprender dentro da nossa consciência de uma maneira distinta, porque cada um de nós experimenta o mundo de maneiras distintas. Então, não é uma situação, é uma maneira de compreender, é uma maneira de aprender na nossa consciência mais íntima aquilo que se dá, aquilo que se experimenta, aquilo que aparece. Então, por exemplo, na esquizofrenia, a pessoa. Eu vou até passar, porque eu acho que o próximo slide pode ajudar a gente a pensar. Aqui, né? Acho que talvez agora vai ficar mais claro com essa parte. Nós temos as condições de possibilidade das experiências, que são as dimensões estruturais. O que são essas dimensões estruturais? Vamos pensar que elas precedem o mundo social. Então, todos os seres humanos têm essas dimensões estruturais. Não tem na teoria freudiana, por exemplo, que vai dizer lá que tem a fase oral, a fase anal, aquilo ali, na teoria freudiana, se aplica para todos os seres. Então, independente se você está aplicando psicanálise no Brasil ou lá na Europa, você está pensando na mesma dimensão. Na fenomenologia, a gente pensa nessas dimensões aqui. Então, a gente tem a dimensão da corporeidade, a dimensão da identidade, da intersubjetividade, da temporalidade, da espacialidade. Então, todos nós estamos dentro dessas dimensões estruturais. E aí a gente vai pensar que o fenômeno ele vai aparecer para cada um de nós de forma diferente. Por exemplo, a pessoa que está sofrendo de esquizofrenia, ela costuma dizer para a gente que ela tem um estranhamento. Ela não chega assim dizendo eu sou esquizofrênica, né? Principalmente no início assim da esquizofrenia, quando a pessoa ainda está entendendo aquilo, ela vai dizendo que tem alguma coisa errada. Vamos pensar numa esquizofrenia paranoide. Então a pessoa se sente perseguida, né? Ela não vai dizer assim, tem alguém me perseguindo, porque esse alguém nem ela sabe quem é. Ela pode dizer, é um alguém, é um homem, é um policial, tem um bandido, tem um ladrão, é alguém. Alguém está me perseguindo. Mas geralmente o que ela vai dizer para nós como fenômeno, então, qual é o fenômeno? É essa estranheza. Não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. Eu não sinto o mundo como os outros sentem. As pessoas dizem para mim que tá tudo bem, que não tem ninguém me perseguindo, que não tá nada acontecendo, mas eu não sinto o mundo dessa forma. Eu sinto que eu estou sendo perseguido, eu tenho certeza que eu estou sendo perseguido. E aí, o que a gente vai entendendo que está acontecendo dentro dessa pessoa? Né? No caso da esquizofrenia, por exemplo, a pessoa ela está tendo uma ruptura em uma dessas dimensões estruturais. Qual delas? Muito provavelmente, vamos pensar aqui nessa aqui da intersubjetividade. Embora isso vá acontecer com todas, muito provavelmente ela vai passar por todas, mas essa intersubjetividade, o que é a intersubjetividade? A subjetividade é aquilo que é como eu vejo o mundo. Então eu tenho a minha e vocês têm a de vocês. A gente fala muito disso em psicologia. Vamos respeitar a subjetividade da pessoa, ou seja, a maneira, o jeitinho da pessoa de ser.
Mas a intersubjetividade é esse mundo que a gente divide, esse Lebenswelt, essa coisa, esse mundo que ninguém precisou dizer para nós que ele existe, nós já sabemos que ele existe. Eu existo nele, vocês existem nele. Vocês estão aí na casa de vocês, me assistindo por uma tela de computador, porque isso é possível. Porque nós sabemos que existe um mundo no qual nós vivemos. Quando eu falo para vocês assim, esquizofrenia, uma pessoa com esquizofrenia, vocês sabem do que eu estou falando. Quando eu falo para vocês sobre uma árvore, vocês sabem o que é uma árvore. Se eu falar para vocês o que é uma piscina, vocês sabem o que é uma piscina. Se eu falar para vocês o que é a estação do tempo, o que é a primavera, o que é o verão, vocês sabem, porque nós dividimos o mesmo mundo vivido. Só que a pessoa que está sofrendo de uma esquizofrenia, ela começa a ter uma ruptura. Pensa numa rusga que começa a acontecer nesse mundo dividido entre nós e ela. Então, eu entendo o mundo de uma forma, todo mundo entende o mundo de uma forma, a pessoa que está com esquizofrenia, que está apresentando esse transtorno, ela começa a perceber o mundo de outra forma. E ela vai começar a ter uma ruptura na intersubjetividade dela, na subjetividade que ela divide com as pessoas. Então, ela vai se afastar, ela vai se isolar, ela vai se sentir não compreendida, ela vai se sentir ainda mais perseguida, ainda mais solitária, porque ela vai entendendo que tem alguma coisa estranha acontecendo. O mundo que ela divide não é o mesmo mundo que as outras pessoas estão dividindo. E aí, para entrar no mundo dessa pessoa, tem que ter muita sensibilidade, né, para poder entender os fenômenos que vão se apresentar para ela. Como, por exemplo, o fenômeno de ser perseguido, né? Dizer apenas para o paciente, não, mas você não está sendo perseguido, é pouco produtivo dentro de uma psicoterapia, porque a gente precisa entender o que significa para ele ser perseguido. Quando ele é perseguido, como ele sabe que ele está sendo perseguido, como é ser perseguido, o que é ser perseguido. Alguém abriu o microfone? Já fechei. Né? Então, a gente vai entendendo que, quando a gente fala de psicopatologia fenomenológica, o que acontece geralmente é algum tipo de atravessamento nessas condições, nessas dimensões estruturais. Então, se a gente falar, por exemplo, numa anorexia, aonde que está tendo essa quebra, né? Esse atravessamento? E muitos desses aqui, mas qual que fica mais visível? Qual que vocês chutam que fica mais visível? Poderia repetir, por favor, a pergunta? Se a gente pensa, por exemplo, no transtorno de anorexia, né? Aonde que fica mais visível aqui nessas dimensões estruturais esse sofrimento da pessoa com anorexia? Corporeidade. Isso. Na corporeidade, né? Então a gente já vai pensando ali que aqui a gente já consegue entender que essa experiência da pessoa com a corporeidade dela, de alguma forma, está sendo atravessada pelo transtorno que ela está apresentando. Por exemplo, na depressão, a gente pode pensar também em vários. Então, pensa aqui que os transtornos eles vão se misturar com todas essas dimensões. Mas, por exemplo, a gente pensa no paciente que o tempo vivido é vivido diferente para ele quando ele está com uma depressão profunda, por exemplo. Horas podem parecer minutos, minutos podem parecer horas. Vamos pensar na própria experiência subjetiva de temporalidade. Olha que interessante, vamos fugir um pouquinho da psicopatologia. Se eu estou com pressa e eu vou no banco pagar uma conta e está uma fila enorme, aqueles 10 minutos que eu fico na fila parecem uma eternidade. Mas a pessoa que está na minha frente, por exemplo, que não está com pressa, não precisa voltar, pode ser que ela viva aquela temporalidade, o tempo vivido dela naquela fila, que é o mesmo que o meu, ela vive de outra forma. Ela pensa assim, 10 minutinhos só, foi rapidinho na fila. Eu que estou com pressa, atrasada, um monte de coisa na cabeça, penso, meu Deus, não andou. Fiquei meia hora nessa fila e nem foi. Né? Porque a gente vai viver as nossas dimensões, as nossas experiências de forma diferente, de forma subjetiva. E isso aqui vai aparecer com todo mundo, inclusive com as pessoas que estão sofrendo de algum transtorno.
Na esquizofrenia, por exemplo, a pessoa vai ter uma dificuldade, uma perda da co-experiência, né? Que é essa experiência que a gente está tendo aqui, por exemplo. Nós todos aqui hoje estamos co-experimentando um mesmo mundo, uma mesma questão. Já a pessoa com esquizofrenia, por exemplo, ela vai perdendo gradativamente essa co-experiência. O jeito que ela entende o mundo começa a ser totalmente diferente de outras pessoas. É por isso que, às vezes, o discurso é aquele discurso que a gente acha que é confuso, né? A pessoa está falando de um assunto aqui, de repente ela está falando de outro. Uma experiência muito interessante que eu tive quando eu trabalhei no CAPS com esquizofrenia foi de um paciente que ele chegou na recepção conversando comigo, falando sobre uma pessoa que estava sofrendo com perseguições, e eu achei que ele estava falando de um filho, de um sobrinho, de alguma pessoa. E no final, né, dessa nossa conversa, ele diz assim: vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém, senão você também pode sofrer perseguição. Mas eu sou o rei do Kung Fu. E aí eu entendi que ele estava me dizendo que ele estava sendo perseguido, outras pessoas estavam sendo perseguidas porque sabiam que ele era o rei do Kung Fu. A gente sabe que ele não é o rei do Kung Fu, mas ele entende a experiência dele como ele de fato é o rei do Kung Fu. Não adianta a gente dizer para essa pessoa: você não é o rei do Kung Fu, você nem sabe lutar Kung Fu. Para essa pessoa, na experiência de identidade dela, na experiência de espaço vivido dela, de tempo vivido, de corpo vivido, ela é o rei do Kung Fu. E aí ela está perdendo essa co-experiência. Olha só, o jeito que ela experimenta não é o jeito que a gente aqui experimenta. Então tem essa ruptura, né? Com a realidade, no caso. E aí os sintomas, eles são manifestações dessas modificações estruturais. Então, quando a gente pensa no sintoma, por exemplo, o sintoma da anorexia, que é a magreza extrema, né? O corpo muito magro, muito debilitado. O sintoma aparece numa dimensão, que é a corpórea, que é a do corpo vivido. Se a gente pensa numa pessoa que não sai de casa, por exemplo, que tem agorafobia, o sintoma, não sair de casa, se sentir muito perseguido e ameaçado fora de casa, aparece aqui nessa dimensão de espacialidade, de espaço vivido. A pessoa não está tendo liberdade para experimentar o seu espaço vivido, ela está com um transtorno que rompe com essa liberdade de vivenciar o espaço vivido e ela fica presa dentro de casa, porque para ela é mais seguro. Então, os sintomas, eles vão aparecendo, dando manifestações dentro das dimensões estruturais, tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Tem uma pergunta, tem uma pessoa com a mão levantada. Thalita? Uhum. Thalita, será que ela levantou a mão sem querer? Acho que sim. Tá todo mundo, ó, falando aqui, Fernanda. Aula maravilhosa, poderia ter uma segunda aula. Já virou Obrigada, aula, ó. gente. Aula perfeita, que pena que o tempo é curto. Aí Inclusive, tem que alguém. horas são, gente? Eu não estou vendo Já nada são aqui. 6h55, você Tá, acha? eu vou finalizar então para a gente poder cumprir com o nosso cronograma, tá? Tá bom, Fê, Então vai vamos lá. pensar, né, que a subjetividade é quem compreende o mundo, né, que a gente vive, e se essa subjetividade, principalmente dentro dessas dimensões, ela vai sendo atravessada por outras questões, então a gente não está dividindo o mesmo espaço, a mesma realidade, ela vai sofrendo essas manifestações, né, que vão aparecendo para a gente na clínica, muitas vezes como sintomas. E essas dimensões aqui, tá, pessoal, elas são pré-sociais. Então, independente de onde a pessoa mora, de onde ela vive, de como ela vive, essas dimensões elas existem para todos nós. E para a gente concluir, a fenomenologia ela traz para a psicopatologia a resistência contra a atitude natural, contra o objetivismo, a supervalorização do sintoma. Então, vocês percebem, o sintoma ele é importante, porque é através dele que a gente vai entendendo algumas coisas, mas uma supervalorização dele talvez precise ser revista, né? E a medicalização do sofrimento. Então, a medicalização também é importante, o trabalho multiprofissional também é importante, mas essa medicalização do sofrimento, ela precisa ser revista, porque se a gente medicaliza todo mundo que sofre,
a gente troca 6 por meia dúzia, porque a pessoa vai continuar sofrendo. A medicalização, ela precisa ser colocada diante daquilo que faz sentido ela ser colocada. Então, uma pessoa que é esquizofrênica, por exemplo, ela precisa de medicação, mas nem sempre uma pessoa que é ansiosa precisa de medicação, mas o que a gente mais vê são pessoas ansiosas, por exemplo, tomando medicação. A psicopatologia fenomenológica é um fluxo que permite o atravessamento e o olhar sobre a experiência dos vividos e o contato com o outro, para muito além da doença. Então, independente do transtorno que aquela pessoa apresente e do tipo de cuidado que a gente está fazendo com ela, medicamentoso, multiprofissional, o que nos interessa dentro da fenomenologia é permitir que a gente tenha um olhar sobre a experiência dessa pessoa, porque se a gente consegue chegar nessa experiência, a pessoa consegue modificar muitas vezes naturalmente por si só, através de um processo psicoterapêutico, a maneira como ela vivencia aquilo. Por exemplo, na minha clínica, o que é muito comum, o paciente chega com uma experiência da ansiedade que beira o psicopatológico na visão do próprio paciente, né? Então, ele se sente muito adoecido, e é muito comum que ao longo do ano aí de psicoterapia, essa pessoa comece a ter uma outra relação com a própria ansiedade. Então, através do que a gente conversa, através de onde a gente se aprofunda, das reflexões, a pessoa vai compreendendo esse movimento de ansiedade dela, ela vai modificando a sua forma de ver o mundo e modificando naturalmente a sua forma de sentir as coisas, inclusive a própria ansiedade. Então, é muito comum na clínica que o paciente fique chocado, porque ele chegou achando que ele ia ter que tomar remédio, porque ele era muito, muito, muito ansioso, estava tendo, inclusive, crises eventuais de pânico. E aí, se a gente resiste um pouquinho nesse imediatismo de mandar ele para o psiquiatra, né? Claro, gente, vamos ter consciência de que a gente precisa rever caso por caso. Mas eu estou pensando num caso mais comum. Se a gente resiste de imediatamente mandar a pessoa para um psiquiatra e tratar essa ansiedade como uma psicopatologia, a gente dá para essa pessoa a possibilidade de, ao longo do tempo, sentir e viver isso de outra forma. Pela minha experiência pessoal, isso funciona, tem dado muito certo dentro da clínica, as pessoas estão abertas a isso, a gente tem feito críticas, né? Essa medicamentalização, essa necessidade de urgência, de técnica, de resposta para tudo, inclusive para o sofrimento humano. E quando o paciente que procura por nós dentro da fenomenologia, ele já espera de cara talvez algo diferente, né? Então, geralmente os pacientes estão abertos para poder compreender isso. Isso também é importante. Mas cabe a nós também estarmos abertos a entrar em contato com o outro, né? Muito além da doença, muito além dos problemas. Aqui, cadê? Eu deixei uma referência para vocês. Esse livro é muito bom, ele fala sobre psicopatologia fenomenológica. Indico para vocês, indico para quem gosta do tema, tá? E essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Tá todo mundo falando aqui, ó. A aula ficou com gostinho de quero mais. Parabéns, que aula maravilhosa. Que riqueza de aula, muito esclarecedora. Querem suas redes sociais, não sei se você usa como forma Uso. de trabalho. Estão pedindo suas redes sociais, se você puder passar. E assim, o povo amou, gente. Manda as reações que agora ela consegue ver. Obrigada, Obrigada. pessoal. Nossa, olha aí, o pessoal amando aqui, ó. A Fernanda escreveu as Eu redes escrevi sociais aqui para dela. vocês, o meu arroba é psi.fernandaribeiro. Acho que se vocês colocarem Fernanda Ribeiro lá, vai aparecer. Agradeço muito, que bom que vocês gostaram. Falar de fenomenologia nunca é fácil, são muitos Uhum. conceitos, né? Mas o que eu poderia dizer para quem está aqui hoje, gostaria de seguir nessa área, mas às vezes se sente um pouco também como eu me sentia no começo, né? Do que a gente está falando aqui, o que é isso? Mas se sente tocado, acha que tem sentido, né? Quer saber mais? Continua. Mesmo que você não entenda tudo, se aprofunde nas leituras, leia, não entendeu, continua lendo, não compreendi, busca talvez uma aula, algum outro tipo de especialização, mas continuem, aos pouquinhos vai fazendo sentido, aos pouquinhos a gente vai se apropriando do conhecimento, não esqueçam que é um processo,
tá? A gente não pode se afastar do processo nesse mundo de técnica que a gente tem hoje, que a gente só quer o resultado. A gente tem que lembrar que não dá para ser assim, a gente precisa lembrar que tem um processo. O nome do livro é esse aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. A sua camerinha tá Psicopatologia. travada. Ó, Sua câmera tá travada, Fernanda. travada? Tá. Para mim aqui não tá, deixa eu ver. Vou desligar e ligar. Voltou? Voltou. Psicopatologia Fenomenológica Revisitada, de Arthur Tatossian. É do IFEM, tá? Então, se vocês querem esse livro, tem lá no site da IFEM. Legal. Obrigada, pessoal. Fernanda, olha, eu nem sei como te agradecer. Realmente o pessoal amou muito. O pessoal no grupo do Desembolando, falando lá também que adorou, o pessoal, nosso grupo, né? A Pri, a Roberta, todo mundo lá falando, ai, que top, tá lindo. Muito obrigado pela sua presença. Espero poder contar com você outras vezes aqui com a Com gente, certeza, com porque a certeza. Fenômeno é uma temática que, assim, dificilmente não bomba, a galera gosta muito e tem um porquê, né, Fernanda? É uma Agradeço, coisa estou muito linda. disponível. Inclusive, tenho grupo de supervisão, ofereço supervisão, grupo de estudos para quem quiser se aprofundar. Olha aí, gente. Agradeço muito a vocês e estou disponível para a próxima, hein? Perfeito. Obrigada. Eu sei que o pessoal tem que Obrigada. ir Tchau, para tchau, aula pessoal. agora, mas muito Boa obrigada, noite. Fê. Tchau, Muito tchau. obrigada, gente. Até a próxima, semana que vem. Tem um evento Slide. maravilhoso. Obrigada, pessoal. Mas no slide vai ser disponibilizado? Se vocês Eu vou quiserem, falar- eu posso mandar. Eu vou falar com a Fernanda depois no privado para ela mandar. Tá bom. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Oi, Rogéria. Levantou a mão? Ah, já foi.